E hoje nós vamos explorar um pouquinho aqui sobre a história da Previdência Social. Afinal de contas, como é que a Previdência Social se transformou nessa bagunça que é o INSS hoje em dia, que você provavelmente já está ciente dessa bagunça. Então vamos explorar essa história, como surgiu a Previdência Social, como ela se tornou a bagunça que é hoje e por que é mandatório, é necessário, imprescindível que você construa a sua própria aposentadoria sem depender do INSS. Por que você não pode contar com o INSS para se aposentar? Por que isso vai ser cada vez mais necessário? Por que isso não tem volta? Você precisa construir a sua própria aposentadoria. Afinal de contas, convenhamos que o governo, historicamente, não costuma administrar bem os nossos recursos. Então, por que você vai confiar o seu futuro, toda a sua aposentadoria, a sua vida, o seu aproveitamento de vida, como você estiver numa idade mais avançada, por que você vai confiar tudo isso nas mãos de um mau administrador que historicamente administra mal, que é o governo? Então vamos começar aqui falando dos primeiros sistemas de previdência social, as primeiras previdências públicas. Então, a primeira previdência pública que surgiu foi em 1888, ainda na época do Brasil Império. E a primeira lei aqui, ela estabelecia a Caixa de Socorro para operários da Estrada de Ferro Imperial. Então, essas primeiras previdências públicas, elas eram mais fragmentadas, descentralizadas, e eram várias previdências que atendiam a grupos específicos, a classes específicas. Então depois veio, por exemplo, o decreto de 1889, que criava o Fundo Especial de Pensão para Trabalhadores da Imprensa Régia. Então aqui era um fundo de aposentadoria, mas para os trabalhadores da imprensa. Esse primeiro foi para a ferrovia, depois foi para esse da imprensa, tá certo? E aí depois surgiram os CAPs, que eram as caixas de aposentadoria e pensão. E chegaram a haver 183 CAPs. Exatamente. Chegaram a haver 183 CAPs. Cada um desses CAPs atendia a uma classe específica de trabalhadores. Então tinha um CAPs para os trabalhadores dos portos, tinha um CAPs para os trabalhadores das ferrovias, tinha um CAPs para os trabalhadores das telecomunicações, tinha um CAPs para os costureiros, um CAPs para o pessoal da indústria, outro CAPs para os agricultores e assim por diante. Então eram 183 CAPs. E com o tempo, essa previdência que era administrada por cada um desses grupos, ela foi sendo centralizada, cada vez mais centralizada e aglutinada na pessoa do governo federal, né? Na instituição do governo federal. Então foi sendo cada vez mais aglutinada, centralizada, e isso fazia com que houvesse um montante maior que teoricamente estabilizaria mais o sistema. E o que acontecia nessa época funcionava da seguinte forma: a previdência. O dinheiro entrava dos trabalhadores, o dinheiro dos trabalhadores entrava na previdência, ficava acumulado na previdência e lá ele era investido e ficava guardado até que a pessoa envelhecesse, aquilo lá ia crescendo, a pessoa envelhecia e depois começava a retirar dinheiro daquela caixa de seguridade, tá? Então, era assim que era para ser, era assim que era no começo. E depois isso foi se transformando, né? Então vamos lá, na sequência aqui. Teve essas leis, primeiras leis aqui do Brasil Império, depois vieram os CAPs, e depois os CAPs foram aglutinados e foi criado o IAP, o Instituto de Aposentadorias e Pensões, que já era centralizado. Depois se transformou no INPS, que era Instituto Nacional de Previdência Social. Ia mudando os nomes e mudando algumas formas como era feita a gestão, a regulamentação e tal, mas em essência a mesma coisa. Cada vez mais centralizado no governo federal. E depois veio o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. E depois veio o INSS. Então, no início era assim, o dinheiro entrava, ficava lá investido, se multiplicava e no final você começava a retirar o dinheiro quando você se aposentasse. Só que o que aconteceu? Começou a se tornar um montante muito grande, aquele dinheiro lá acumulado e investido, e de certa forma tinha alguma sobra, e os sucessivos governos começaram a meter a mão naquele dinheiro e utilizar aquele dinheiro para outros fins que não eram fins de previdência. Vou pegar aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Então vamos lá. Por exemplo, de 1930 a 1940, por exemplo, o governo de Getúlio Vargas pegou uma parte desse dinheiro das pensões que estava lá guardado, investido para a aposentadoria das pessoas e utilizou para
para obras de infraestrutura, obras de portos, obras de ferrovias. O dinheiro já deixou de ser utilizado especificamente para a aposentadoria dos trabalhadores e começaram a tirar uma parte daquele dinheiro. E, obviamente, dentro toda essa maquinário tem muita corrupção, tem perdas, ineficiências, né? E esse dinheiro começou a ser utilizado para outras coisas. De 1950 a 1960, por exemplo, os governos que tiveram aí, incluindo o governo de JK, utilizou uma parte desse dinheiro para construir Brasília, por exemplo. Então, uma parte do dinheiro que era para servir para a aposentadoria dos trabalhadores foi utilizado para a construção de Brasília. Que maravilha, né? E também foi utilizado para estimular indústrias teoricamente estratégicas. E mais para frente, de 1960 a 1970, tivemos o governo militar e os fundos estavam sendo cada vez mais centralizados e passaram a ser utilizados também para projetos de infraestrutura, para subsidiar setores produtivos e estatais. Então vamos lá, o dinheiro dos trabalhadores, que era para servir para a aposentadoria, para quando as pessoas estivessem velhas e não tivessem mais capacidade de trabalhar, passou a ser utilizado para estimular a indústria, para obras de infraestrutura, para financiar estatais. Foi isso que foi acontecendo ao longo de todos os governos. Não foi nenhum específico, não. Foram todos os governos. De 1980 a 1990, Figueiredo, Sarney e Collor. Durante a crise econômica de 1980, o governo usou o dinheiro da Previdência para cobrir déficits fiscais. Olha que legal. O governo gastava, fazia déficit fiscal, gastava mais do que arrecadava e utilizava o dinheiro da Previdência, o dinheiro da aposentadoria dos trabalhadores para cobrir o rombo. Você deve conhecer essa história de rombo, né? Essa história de rombo nas contas públicas é antiga, né? Tá vendo aí? Não é coisa nova, não. E em 1988, a Constituição de 1988, que é a Constituição atual, ela ampliou os benefícios dos aposentados. Ampliou os benefícios dos aposentados, mas sem prever de onde é que viria a arrecadação para pagar esses novos benefícios, tá bom? Então, coisas do governo, né? Gasta demais, mais do que pode gastar, coloca a mão no que não deve, utiliza o dinheiro de uma certa coisa para gastar com outra coisa que não era para gastar. Essa história você já deve conhecer também. E aí, o que mais que foi acontecendo nesse período? Então, além de tirar a descentralização e centralizar tudo num bolo só, que isso facilita roubar também, não é? Se está tudo num lugar só, é um montante muito grande, facilita a roubalheira, né? Além disso, além dessa centralização e dessa utilização desse dinheiro para outros fins, também foi acontecendo o seguinte: a pirâmide etária brasileira foi mudando ao longo das décadas. Se você for ver a pirâmide etária brasileira, você vai ver que cada vez mais nós temos menos jovens e mais idosos. Menos jovens e mais idosos. A pirâmide etária vai ficando com a base cada vez mais estreita e o ápice vai ficando cada vez maior, porque as pessoas têm uma expectativa de vida maior, passam a viver mais. Então, se elas vivem mais, elas passam mais tempo utilizando a aposentadoria. Vamos supor que viviam até os 60 e agora elas vivem até os 70, até os 80, até os 90, até os 100 anos. Então, depois que elas se aposentam, elas passam um período maior retirando o dinheiro dessa caixa de previdência. E o que acontece? Antes, o dinheiro entrava na caixa da previdência, era investido, se multiplicava e era retirado. E agora não. O dinheiro foi surrupiado, não tem mais muita coisa acumulada lá. Então, agora o que acontece? O dinheiro que é retirado para pagar a aposentadoria das pessoas idosas é pago com o dinheiro que está entrando das pessoas jovens que estão contribuindo. Tá? Então passou a ser um esquema de pirâmide. Você só consegue retirar se você colocar mais dinheiro dentro. Porque não tem mais um volume grande ali se multiplicando. Não tem mais um volume grande ali sendo investido e gerando renda para a aposentadoria dos idosos. Não tem mais. Só você, para retirar dinheiro, você tem que colocar dinheiro novo. Um autêntico esquema de pirâmide, não é mesmo? Isso foi acontecendo e cada vez tem menos jovens, cada vez tem mais idosos e esse esquema de pirâmide não se sustenta, porque vai ter poucos jovens para pagar a aposentadoria de todos os idosos. Por isso é essencial que você não dependa desse esquema bagunçado, desse esquema insustentável para viver bem a sua velhice. É essencial que você, ainda jovem, quanto mais cedo, melhor, comece a construir a sua própria aposentadoria, comece a aprender a investir,
aumentar seus investimentos, guardar todo mês um pouco, investir todo mês um pouco, de preferência em investimentos o mais seguros possíveis, tomando riscos, mas riscos controlados, para você conseguir na velhice usufruir dessa aposentadoria, desse tempo de lazer que tão merecido, né, depois de trabalhar muitos anos, não ficar dependendo daquele dinheiro lá que o governo sempre vai te dar menos, porque é insustentável, ele sempre vai ter que postergar a idade de aposentadoria e não vai poder te dar aposentadoria tudo porque o sistema é insustentável. É um esquema de pirâmide e cada vez tem menos gente entrando e mais gente saindo da pirâmide. Então isso vai ficar insustentável e você não deve depender disso para se aposentar. Se você gostou aí do resuminho dessa história, deixa um like aí no vídeo, compartilha. Um abraço e até a próxima. Tchau!